As princesas, Marpesa e Hílari, viram os Dioscuros. Dioscuros, lembra? Dio, Deus, Óscuros, meninos. Dioscuros, os meninos de Deus, os meninos de Júpiter, os filhos de Júpiter. Quando Marpesa e Hílari viram na sua frente os Dioscuros serem carregados para os céus com corpo e tudo, ficaram olhando e viram-nos serem transformados em estrelas. Elas não viram Mercúrio porque ele não estava visível para elas. Voltando a lembrar, aqui eu já falei várias vezes, mas não custa lembrar, às vezes eu percebo que vários episódios têm números de visualizações diferentes, então algumas pessoas que veem um episódio não necessariamente estão vendo outros, então eu vou lembrar. Um deus, na mitologia grega, não pode aparecer para um mortal em todo o seu esplendor, ou o mortal entra em combustão espontânea. Por isso, Mercúrio, ali, ele preferiu ficar invisível, ele preferiu não ser visto em forma nenhuma. Quando as duas princesas viram toda aquela cena sobrenatural, primeiro elas ficaram em estado de choque. Já estavam um pouco em estado de choque por toda aquela tragédia, estavam se sentindo culpadas, se sentindo naquela confusão de sentimentos, de tristeza, remorso, pensando que se não tivessem se envolvido com os dois, eles ainda estariam vivos, nada daquilo teria acontecido. Elas estavam ali, tadinhas, eram novinhas, né? Muito novas, para uma carga de tragédia, seria horrível para qualquer pessoa, quanto mais para duas meninas tão novas. Então, quando elas viram aquilo, foi a cereja do bolo, né? Elas ficaram em estado de choque e Mercúrio percebeu que ele precisava fazer alguma coisa, até porque a família de Castor e Pólux na Terra não sabia nada do que estava acontecendo. Então Mercúrio desceu, assumiu uma forma que as princesas pudessem ver, mas com o capacete, o caduceu, as sandálias aladas, de forma que elas soubessem quem ele era, o reconhecessem. E veio descendo. As meninas, percebendo que era Mercúrio, elas levantavam, não sabiam, se ajoelhavam, não sabiam. Elas levantaram, ajoelharam de novo e Mercúrio falou: calma, meninas, por favor, levantem-se, não há necessidade disso. Vocês já passaram por muita coisa. Escutem, fui eu que levei os gêmeos para os céus, a pedido do próprio Júpiter. Vocês duas não podem ficar aqui sozinhas. Vocês precisam voltar para a família de vocês, que está preocupada. Mas não podem voltar sozinhas, vocês não podem viajar sozinhas. Peguem suas coisas, peguem os cavalos, conduzam os cavalos de volta ao palácio, procurem pelo rei Tíndaro, contem a ele o que aconteceu e depois peça-lhe que ordene uma comitiva que as leve de volta para a família de vocês. Façam isso. Venham, levantem-se, venham. Peguem as suas coisas, peguem os cavalos. Agora vão, por favor, vão. As duas foram, pegaram as trouxas de roupa que provocaram toda aquela tragédia, agora já não significavam nada para elas. Pegaram o cavalo, mas sempre olhando para Mercúrio, sempre meio que sem acreditar no que estavam vendo, no que estava acontecendo, e andava um pouco e olhava para trás, como que para confirmar que estavam de fato vendo o Deus. Aquilo era uma aparição, era tudo sobrenatural para elas. Para nós é apenas um personagem, para elas era um Deus ali aparecendo diante delas. Elas foram até o palácio, conforme Mercúrio orientou. À medida que elas foram chegando, todos ficaram olhando, sabiam que eram princesas pelos seus trajes, pela sua aparência, mas elas estavam com os olhos do tamanho dos olhos de um sapo, de tanto que elas haviam chorado. E o que teria acontecido àquelas princesas? As pessoas ficaram olhando, assim, não sabiam se
se ofereciam ajuda, o que faziam, mas estavam vendo que elas estavam entrando no palácio, então ninguém tentou impedir, ninguém perguntou por quê. Mensageiros do próprio palácio apenas perguntaram para ela: a quem devo anunciar? E elas, ainda soluçando em lágrimas, responderam: Marpesa e Hilary, princesas da Etólia. Você está acompanhando essa história desde o início? Você sabe como tudo começou? Não? Clica aqui, ó. Deixa seu like pra gente se você gostou da história. Se inscreve, isso dá uma força enorme pro canal. E não esquece de ativar o sininho, que é para receber as novidades. Beijos astrais.